Eu vejo um negócio, na maioria dos empresários, desses grandes caras que estão por aí, um negócio chamado burrice. É uma burrice total. E eu sou bem claro com relação a isso, porque o vendedor ele tem que ser claro quando ele fala. Por quê? Nós temos tudo na mão, as informações estão todas aí. Quando eu falo para você que precisa treinar primeiro a tua equipe, aqui dentro, para quebrar os paradigmas delas, físicos, emocionais, mentais, espirituais, profissionais, financeiros, sociais, familiares e conjugais, que estão dentro dela, que quando ela entra, esse profissional entra, PJ, e a pessoa física dele entra na empresa também. Sim. E ele leva todo aquele fardo. Aquela se eu não limpar isso que está aqui dentro, Jung explica muito bem isso, psicologia analítica, essa análise brecada, eu preciso limpar isso para que esse bloqueio que eu tenho dentro e que não aparece porque eu estou... tá isso dentro, não impeça minhas vendas. Olá, bem-vindos ao meu podcast. O Pode Contar a Sua História, o canal onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. Eu sou a Andréa Bejato, psicanalista e consultora de desenvolvimento pessoal. E aqui no meu canal eu trago os meus amigos, meus pacientes, os meus colaboradores, para compartilhar histórias e trazer as mensagens deles, que tem muita sabedoria, e eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, meu amigo Elberto Mello. Ele é especialista em vendas raiz e encantamento de pessoas. Ele é casado com a Ione há 51 anos e ele é pai do Edgar e da Marione. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre encantamento de pessoas, fazer vendas com propósito. E ele vai contar da história dele. Olha que ele tem bastante história para contar. Elberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Fiquei muito feliz que deu certo de você vir aqui, aceitou meu convite. E eu sei que você tem uma história incrível para contar para as pessoas, uma pessoa com a sua idade, com a sua vivência, né? Foi o que eu falei, quem tem estrada tem história para contar, não é assim? E vamos começar a falar como que as vendas entraram na sua vida, como isso foi construindo a sua história. Vamos compartilhar um pouquinho essa história aí com as pessoas. Andréia, a gente diz que o fim é melhor que o começo. Eu estou nessa seguinte fase. Então, tá. O fim é melhor que o começo. Mas o começo é muito importante para a gente ter um fim melhor. Né? Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, minha mãe me colocou no seminário para ser padre. Ela colocou na minha cabeça que eu tinha que ser padre. Naquela época, para quem é dessa geração baby boomer, pós-guerra, era uma honra para a família. Era, né? Padre, médico, advogado. Então você tinha uma das três funções, né? O engenheiro não entrava ainda. E aí a gente, tudo bem, você perguntava para aquela criança de 10 anos, de 6 anos, 7, 8, 9, 10, o que você quer ser? Eu falava, padre. Ia ser padre. E aí, aos 11 anos, eu saí de casa. Aos 11 anos, uma criança, eu saí de casa e fui para o Seminário Santo Afonso, na Penha, que existe hoje ainda, ali na Igreja da Penha. Uma coisa inimaginável nos dias de de hoje. 11 anos, nós tínhamos lá uns 60, 70 rapazes, garotos, tudo nessa faixa, 11, 12 anos, 11, 12 anos, 11, 12 anos, e fiz o meu primeiro ano lá. Depois eu fui para o bairro das Pedrinhas, aos pés da Serra da Mantiqueira, uns 20 quilômetros de Guaratinguetá, os padres redentoristas, aqueles Aparecida do Norte, e tinha uma casa lá, bonita. Fiquei mais um ano lá. Lá era mato, serra, piscina feita na mão, ribeirão, sem poluição. Então, a gente nadou em ribeirão, a gente mergulhava na piscina, não tinha água quente, só água fria. Eu lembro que eu passei quase 10 anos em seminário. Eu fiquei quase 10 anos, fiquei 9 anos e pouco no seminário. Eu nunca tive um resfriado. Eu não lembro disso. Uau. Eu nunca tomei banho quente. Dos 11 aos 20 anos. Eu saí com 20 anos. Banho frio e temperatura de primeira. Disciplina, as 3 regras do sucesso. Você sabe quais são, né? A primeira é disciplina. Qual é a segunda? Vou dar uma dica aí, você me dá a terceira. A segunda é disciplina. Qual é a terceira? Não precisa ser inteligente, mas se tiver disciplina, vai. Disciplina, andar em fila, estilo alemão. Então, uma maravilha.
Um quartel sagrado. Um quartel sagrado. O tenente Mas da Aeronáutica de Guaratinguetá, ele dava aula de educação física para nós. E ele falava que ele preferia dar aula para nós do que lá no quartel, porque nós éramos mais disciplinados. Olha. Então, eu cresci no seminário com extrema liberdade. Eu fiz tudo o que eu quis fazer por causa do encantamento. Eu sabia me relacionar muito bem com os meus superiores, que a gente chamava superiores, padre superior, diretor, tal. Seguia a hierarquia militar. Mas dei muito bem, os anos quase mais felizes da minha vida foram lá, naqueles 9 anos, 10 anos quase, de seminário. Foi muito bom. E a venda começa aí, porque imagina depois do Seminário Santo Afonso em Aparecida do Norte, que hoje não tem mais. Tem o seminário, mas não tem mais gente. Ninguém quer ser padre hoje mais. Então, eles estão com um problema muito sério, os padres redentoristas, tal, que eles são os maiores vendedores que eu conheço. Porque para administrar a Arquidiocese Nacional de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte, tem que ser muito vendedor, muito bom, muito empreendedor. E o pacote lá não tem. Os missionários redentoristas, eles são gente que fala, que chega, que abre, que empreende, que faz. Maravilhoso. Eu cresci nesse meio. Então, eu tive relacionamento muito bom entre os meus colegas. Solitário. Você fala, puxa, mas e aí? Eu agradeço a Deus. Eu tive que me reconciliar com meu pai depois dos 40 anos. Eu perdoei o papai também a mim, que eu fui entender alguns processos meus. Cresci sozinho. Imagina um garoto com 11 anos sai. Aí eu estou no meio de 120, sozinho. Eu tenho que aprender a me virar sozinho. Desenvolveu muita habilidade, Sim. Resiliência, Então, jogo de cintura, a gente agradece buscar a Deus. intuição, porque não tem para quem perguntar. Encantamento. Se você não se der bem com as pessoas e não souber se relacionar, a pessoa sofre. Se você bater de frente, você pode até ganhar, mas a marca é forte, ela fica. Não convém, muitas vezes é melhor ir sair pela tangente. E numa boa. Então, eu aprendi isso no seminário. Então, tive uma vida muito feliz para ser padre. Não me tornei padre, porque quando fui fazer noviciado, que era um período que você se afastava, ia para o mato, um ano de retiro espiritual, 2 palestras lavatórias mentais por dia, tal. E eu sempre fui um cara que estudei muito, adoro estudar, até hoje estudo muito, leio muito, minha mulher pode confirmar tudo isso. Que em paixão intelectual, que era um termo que eu aprendi quando eu estudei caracterologia, que seria temperamentologia, mas era em francês, a gente entendia muito bem francês na época, e eu consegui os livros na França, não tinha internet, eu fiz o curso de graça, e consegui que alguém pagasse para mim uma assinatura de uma revista chamada La Vie Catholique Illustrée, dentro do seminário, sem ter comunicação, sem sair para fora. Relacionamento. Vendas. Venda, cartinha, tinha carta. A carta levava um mês para você ter uma resposta. Mas tudo isso... Funcionava. Era o que tinha. Então, é uma coisa que você guarda. Hoje, nós somos uma geração que, quando acabar, acabou. Não tem outra. Com essas experiências. Então, a gente agradece muito, eu agradeço muito a Deus, os perengues, né? Os perengues pelos quais eu já passei. Né? Porque foi muito bom. Mesmo a solidão, hoje seria solitude. Eu não sei se era solitude. Eu acho que era solitude porque eu nunca senti solidão. Lá no meio do povo. Porque eu estava sendo formado para ser padre. Então, tudo bem, cabeça de padre. Aí, eu tinha vocação até os 19 anos e 6 meses. Eu tinha vocação para ser padre. Aí, eu tive um atrito verbal com o meu diretor espiritual, no noviciado, e discordei dele de uma série de coisas, e mostrei onde estava, e realmente eu estava mais atualizado que ele, porque ele era um padre que não tinha se atualizado, era um grande pregador, mas não tinha se atualizado. Mas a corda quebra do lado mais fraco sempre, né? Isso é uma lei. E aí, resumindo a história, eu perdi a vocação. Naquele instante que eu ganhei a briga com ele, eu perdi a vocação. Aí o padre falou que eu tinha que fazer um estágio no mundo e sair. Estágio no mundo. Desde quando? Eu vou fazer onde? No planeta. Que planeta? Porque aqui nós estamos no Terra. Vou fazer um estágio no mundo.
Se eu sair, eu não volto mais. Eu falei para ele, padre, o senhor desculpa, mas se eu sair, eu não volto mais. Eu não acredito em estágio. O senhor não quer aqui, então tudo bem. E assim eu saí do seminário, fui expulso do seminário numa boa, gentilmente e tal, etc. Gentilmente convidado a se retirar. Isso, o encantamento aí não valeu porque era problema intelectual. E era um garoto de 20 anos batalhando com um de 58. A diferença de idade era muito grande, é um esquema legal. Perspectivas de vida mas diferentes. foi uma dádiva de Deus. Sou eu imensamente grato a esse padre, gente boa demais, maravilhoso, instrumento de Deus. Porque graças a ele eu encontrei a minha mulher. Se não fosse esse padre, eu não estaria muito bem casado com essa mulher que eu encontrei no seminário. Há 51 anos. Há 51 anos. Com os filhos que eu tenho, com a família, com os netos formados. Então, eu sou muito grato a esse padre. Agora, quando saímos de lá, vamos ver o outro lado da moeda. Lá era o paraíso. Quer ir para o inferno? Quando eu saí do seminário, começou o meu inferno. Caiu no mundo. O astral. Totalmente um garoto virgem, sem condição de nada, não entendia nada de vida, porque nunca tinha trabalhado, apesar de nas férias eu conseguia trabalho temporário pela Manpower. Eu sempre consegui. Eu consegui descobrir que tinha uma empresa em São Paulo que nas férias de julho eu podia trabalhar temporariamente e ganhar um dinheirinho. No seminário mesmo. E eu saí e eu tinha... Então, eu trabalhei na GELRI e na Manpower, mesmo sendo seminarista. Eu acredito que eu fui o único entre os 120 durante esses 100 anos de seminário que fez isso. Ninguém fez. Porque eu achei que podia, e quando você acha que pode, você pode. É só questão de ir lá. Eu consegui trabalhar, fazer, voltar, foi uma experiência muito boa. Aí, quando eu saí do seminário, tinha esse trabalho temporário, mas eu não sabia nada. Aí eu bati de frente com o papai, coitadinho. Meu pai era um grande comerciante. Era semi-analfabeto, escrevia o nome dele, mas sabia ganhar dinheiro. E fazia as coisas, era brilhante, papai. E eu tinha toda a cultura e era um manezinho, coitado. Aí o papai falava, pra que toda essa cultura? Você não ganha nada. Eu queria morrer. Dois extremos, né? Dois extremos. Um sem estudo, mas com muita prática. E você com muito estudo e nada de prática. Eu não tinha sido formado para ser uma pessoa normal, tinha sido formado para ser padre. Pois é. E aí, e a venda? Onde entra a venda? O encantamento eu sabia fazer, o relacionamento eu sabia fazer, mas vamos vender produtos. Eu comecei a vender com meu pai. Tem a loja dele, eu falei, pai, deixa eu vender aí. Não, você sabe? Eu aprendo. Aí eu comecei a ter, eu sabia encantar, não sabia? Não era bom no seminário, eu não tinha um fã-clube no seminário, não tinha um pessoal tal, os padres não me davam toda tal, e eu não sabia andar em todos os níveis do seminário, eu sabia. Então, provavelmente habilidade de oratória, de conversação, de escuta. Lá tinha treinamento. Exatamente, essas habilidades valem ouro. Hoje os vendedores pagam para ter treinamento disso. Isso aí. Que você teve lá sem esse nome. Era festinha missionária, chamava. Uma vez por mês, o pessoal se reunia no seminário, aí você tinha que se recitar uma poesia, fazia um discurso, uma apresentação, era marcado, era obrigatório, você se preparava. Por quê? Porque os padres redentoristas, eles são missionários. Eles eram missionários, eles pregavam, eles eram encantadores. Você é o pároco de uma determinada paróquia X, você contratava a equipe dos missionários redentoristas, eles passavam 15 dias na tua paróquia, revolucionavam o meio de campo. Com as quermesses, com as procissões, com as pregações. Um empreendedor, gestor de empresa. Super empreendedor. É só ver a Aparecida do Norte. Eu tenho coisas para contar que eu não vou contar aqui em público, que não é devido. Mas são grandes empreendedores. Quando eles estiveram na Penha, a Igreja da Penha, Nossa Senhora da Penha, eram... Então o público é muito grande. E a Arquidiocese de São Paulo abriu o olho e tomou deles. Eles criaram o Seminário da Penha, Hospital da Penha, a Igreja da Penha, tal, a ladeira da Penha, o pessoal subia de joelho pagando promessa, com os padres redentoristas dominando o meio de campo. Tinha missa de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, sem parar. Eles sabem trabalhar bonito. Pregavam bem, tocavam o coração, abençoavam as pessoas, falavam do inferno, mas tem um céu. O cara sabe vender a imagem, sabe vender muito bem. Tudo bem, eu fui criado nesse meio. Aí saíram de lá, a Cúria achou que era só pegar. Não tinham carisma. Eles não eram vendedores. Quem pegou lá eram padres seculares. Eles não tinham encantamento. A igreja, o que fez a Penha? Fez isso com os redentoristas, ficou um pouquinho e depois fez isso. Acabou a Penha. Acabou. Os padres foram para a Aparecida do Norte. Vamos lá.
Olha a Aparecida do Norte. Eu não falo aí o faturamento lá em bilhões, porque vai estranhar, mas vou Não, ficar é só quieto. falar o número de pessoas que frequentam lá, milhares. Maravilhosos. Então, eles empreenderam bem, fazem um bem maravilhoso. Estão na vocação deles. Padres, Ótimo. missionários e denturistas. Eu bato o palmo. São encantadores. Muito bem. Pronto. Agora, voltando à nossa parte, eu tive que Hum. encantar, né? Eu fui vender chinelo para encantar. Vender sapato e tal. Aí depois eu vi que eu tinha condição de vender. Aí eu me casei, minha mulher falou, sabe uma coisa? Amor, arranja um emprego. Teu pai fez a vida dele aqui e tal, mas você vai fazer a tua. Aí eu fui trabalhar no mapping. Nossa. Eu trabalhei no mapping, fui vendedor do mapping. Algumas pessoas vão entender o que é isso. Mas é a primeira loja, acho que, de departamento aqui no Brasil. Eu não sei quem veio antes, a Sears ou o Mapping. Não, acho que o mapping. É na A mesma Sears veio época. depois com outro nível, né? Ah, tá bom. Outro nível. Mas o mapping, os 13 andares, o elevadorzinho, andar número 1, número 2, eu dei o pessoal cantando a história, e o passeio do pessoal era no mapping, não tinha shopping. É verdade, não existia Não tinha shopping, era loja assim, de departamento. Tudo. É. E o mapping, ele pagava uma multa para funcionar das 10 à meia-noite, porque era a única loja que funcionava mapping, venha correndo um mapping, até meia-noite. Até meia-noite. E o mapping pagou a vida inteira essa multa para o governo para funcionar das 10 à meia-noite. A Mesbla fechava às 10. O mapping continuava até meia-noite. E assim, eu trabalhei lá, aprendi muito, foi quando eu aprendi a vender motos, vender pessoalmente a Cipapa e ganhar dinheiro, para mim, foi muito bom. Depois de lá, eu tive uma oportunidade muito boa na Mesbla, lojas de departamentos. E na Mesbla eu resolvi fazer carreira. No MAP eu só queria ser vendedor. Tudo bem. Na Mesbla eu resolvi fazer carreira. Então assim foi que eu fiquei. Entrei como vendedor, tive que convencer o gerente, que era um gerente da antiga, né? Ele viu o meu currículo, eu estava fazendo o 3º ano de psicologia na época. Ele viu o meu currículo e me viu bonitinho, arrumadinho, branquinho, terninho, um Mauricinho da vida, e o pessoal tudo rústico, né? Falou, o senhor não dá para ser vendedor. Não tem perfil. O senhor tem muito estudo demais. O senhor tem muito estudo. Aqui não precisa nada disso. O senhor não vai ser vendedor. E eu tinha a Marione pequenininha, nenê. Eu falei, ô senhor Biondi, o sobrenome dele era Biondi. Deus o tenha. Grande homem. Senhor Biondi, o senhor dá licença. O senhor está querendo matar um vencedor no ninho. O senhor não me conhece? O senhor já me viu vender? Não. O senhor não me viu vender, o senhor está vendo essa ficha. Se o senhor matar, eu tenho uma filha pequena. O senhor vai ser responsável por ela, não ganha, porque eu estou precisando desse emprego. Eu preciso desse emprego. Agora, eu sou muito bom. Eu sou muito melhor do que os colegas que estão aí. Eu nem conheço, mas vou falar para o senhor que eu sou melhor. E vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor me der essa chance, o senhor tem 3 meses. 3. Carteira assinada. Para o senhor me mandar embora. Se nesses 3 meses eu não passar no teste, o senhor me chama aqui e fala, ó, viu como eu tinha razão? Mas se o senhor não me der os 3 meses, o senhor está sendo injusto, está matando num ninho, uma fonte. Eu sou bom demais. O senhor me joga lá no meio. Quer dizer, se você já se vendeu, já começou fazendo a venda não do foi selfie. Encantamento, mas foi empoderamento, né? Outro fator de venda. Se você não se empoderar, você não vende também. Verdade. E aí, foi aí que nós entramos no negócio e eu entrei, os carinha tudo, para vender máquina de lavar, geladeira, fogão e copo e cozinha. Eu que vendia motos e tal coisa para homem, vou vender lá. Falei, vou ter que aprender. Aí tive que ver os colegas, que era tudo leão, não dava chance e tal, etc. Mas eu entrei para ganhar. Não entrei para agradar ninguém. E tive o primeiro atrito, lógico. Primeiro atrito, não tinha colher. Eu dava meus cartões, o cara chegava, meu cartão, ó, então meu cartão. Com meu nome, hein? Procura o Melo, hein? Qualquer coisa é o Melo. Aqui, eu era bastante agressivo. Bom, no primeiro mês eu fiquei em 2º lugar. No 2º mês eu fui o primeiro vendedor. No 3º mês eu fui efetivado. Eu briguei com o grandão, né? O maior de todos era o grandão, eu sou pernambucano. Né? Mas você me vestido assim, você acha uma pessoa social. Você não sabe o sangue que gera o pernambucano. Foi entrevistado agora há pouco uma pernambucana. Pois é. Então, esses detalhes contam na vida. Tem fome de vencer, né? Uma fome indescritível. Vem de lá, né? vem de lá. Essa fome. A fome que o pessoal passou e passa aqui. Mas ali era sobrevivência. Então, foi muito bom. Eu consegui vencer. Meu pai me deu uma dica quando eu fui. Eu fui, ele sabia que nós tínhamos alguns atritos,
Mas ele falou, filho, você aceitou uma sugestão? Uma sugestão não. Um conselho foi a palavra que ele usou. Filho, você aceita? O pai pode dar um conselho? Eu falei, lógico, pai, por favor. Se você quer ser, você vai ser empregado, tudo bem. Patrão sou eu, você vai ser empregado, não tem problema. Se você quer ser grande como empregado, você faça mais do que todo mundo, trabalhe mais que todo mundo, preste serviço para todo mundo, faça com que todo mundo te deva favor. Aí eu não te dou 1 ano, você vai ser o chefe lá dentro. É a expressão que ele usava para diretor, gerente, tal, chefe. Você vai ser o chefe lá dentro. Tá bom, está guardado. Quando eu entrei, eu fazia o meu, mas eu comecei a prestar muito favor para o pessoal operacional, que trazia os produtos, descia do estoque para vender, com o pessoal de crédito, que aprovava as coisas, para a segurança, que fazia o meio de campo, porque tinha ladrão e tinha que olhar, para os meus colegas que precisavam de ajuda, para o meu chefe que precisava também, da outra loja, e se acabava o expediente, se precisava de alguma coisa, eu sempre estava disposto, de graça. Meu pai acertou. Eu não demorei 1 ano, demorei 1 ano e meio. Mas 1 ano e meio depois, eu era chefe da área inteira. 5 anos depois, eu era gerente. Então, o que acontece? Esse processo de venda tem trabalho. Agora, tem que ter encantamento. Se você não tiver encantamento, é um robô. O que a senhora quer aqui, dona Andréia? Olha, não, você não precisa de gente assim. Você precisa de gente que te encante, que fala, a senhora gostou da água que tomou? Maravilha, fica bem. Inclusive, essa água nessa caneca fica uma maravilha. A senhora já notou? A senhora gostou da água? Imagina na caneca, então. Né? É igual aquela história que contam assim, como é que se vende uma caneta? Você já sabe. Você tira a caneta. Como é que se vende? Vende uma caneta para mim. Aí você, é só ver lá o filme. Pronto. Aí, você tem uma caneta aí? Tem uma caneta aqui. Tá bom, você tem a caneta, já vendeu. Eu acabei de comprar a caneta. Então, precisa escrever meu nome? Está aqui, ó. Mas eu não tenho uma caneta. Se me dá a caneta, vende a sua, custa X. Então, isso precisa, junto com o encantamento. Não pode ficar só no encantamento. Ai, que lindo. Ai, e não sai nada. Tem que saber onde você entra na história. Você é feliz? Hoje eu digo para você quer fazer alguma coisa? Faça pessoas felizes. Agora, para fazer pessoas felizes, eu preciso ser feliz. Porque se eu não for feliz, vai soar falso. E a tua intuição, a energia que nos envolve, pega. Sim. Então, isso é a parte externa. Toda a parte externa da venda está baseado nisso. Encantamento, empoderamento. Técnicas de venda vem daí. Técnicas de venda, tal, etc. Eu acho isso maravilhoso. Insuficiente. Hoje, por exemplo, técnicas de venda, tal, eu fui chamado para dar fazer uma palestra para uma empresa que tem a fábrica em Santa Catarina e ele tem escritório aqui em São Paulo. E o CEO da empresa me chamou, empresa pequena, 50 pessoas, tal, e meia dúzia de pessoas aqui em São Paulo, só, empresa pequena, mas vende, representa marcas famosas e vende. Aí me chamou o Alberto, ele me conhece do Rotary, eu fui rotariano há alguns anos, tal. Você não faz uma palestra para nós aqui? Eu estou com o pessoal aqui em São Paulo, não é pouca gente, é meia dúzia. Tal, para a gente dar uma palestra. Falei, não faço não, palestra eu não faço. Por quê? Porque palestra não resolve, cara. Palestra eu vou te cobrar, você vai me pagar e você não vai ter o resultado que você merece. Eu faço treinamento para você. E não é tem que ser no mínimo 3. 3 treinamentos comigo. Com exercícios durante o treinamento, com compartilhamento do exercício um com o outro e com o que vocês aprenderam. E depois, o segundo treinamento não é no dia seguinte nem uma semana depois, porque vocês não aguentam. É de 15 dias ou mais, provavelmente 20 dias ou 30 dias depois para ter o segundo, porque nós vamos abrir um grupo e dentro do grupo eu coloco vocês. Eu vou te dar tanto exercício para fazer e tanto material que vocês vão se restringir e vão encontrar desculpas para não fazer, porque eu sei o que está dentro de cada um e que vai impedir. Então, o primeiro treinamento não pode ser externo, eu vou trabalhar o teu interno. Eu vou trabalhar com vocês um negócio que eu chamo de alta espiritualidade. Negócios depois.
Porque se começar com negócios depois e não trabalhar a espiritualidade, queima o processo. A curva é essa aqui, e depois faz isso. Eu não gosto dessa curva. Essa curva aqui, eu chamo de horizontal, ela é material demais. Ela é dentro de tempo. Não se sustenta, e aí você fica naquele processo sempre de A enxugar vida gelo. inteira. Outro curso, outra palestra, porque pegou resultado e caiu, teve resultado, caiu, teve resultado, caiu. Não trabalha a essência, que é a causa do negócio. E aí o cliente não aceita. Normalmente, por exemplo, eu fiquei 25 anos no mercado pet shops, 25 anos. Eu dei palestras de treinamento no Brasil inteiro, eu conheço todas as capitais do Brasil, quase todas, porque eu treinei lojistas. E hoje é um dos mercados mais ascensos, né? Não, enorme. Bilhões de reais fatura aí, tá bom? Tem toda uma política, tem todo um marketing maravilhosamente bem feito. Hoje as pessoas não têm filhos, têm cachorros. Tem pets, é isso aí. E aí a coisa flui, que é uma maravilha. Bom, mas não vamos entrar nesse segredo. Vamos entrar nas vendas. O que acontece nesse mercado, em todos os mercados? Tem um negócio chamado ego. Eu tenho, você tem, nós temos. O ego diz o seguinte: eu ganho. Você eu não sei, mas eu ganho. Tudo bem. Esse sistema de venda é obsoleto. Esse sistema de venda, ele é frágil, ele não se sustenta, ele quebra. Ele vai até um certo ponto, mas perde depois, porque eu consigo te enganar uma vez, todo o tempo, consigo enganar muita gente por algum tempo, mas não consigo enganar todo mundo todo o tempo. Vai chegar uma hora que a casa cai. E aí eu peguei uma equipe de vendas, no começo, eu falei, olha, eu sempre fiz negócio com o CEO direto, com todo respeito aos RHs. RH atrapalha, desculpa, RH atrapalha. Por quê? Porque muitas coisas da moça do RH que ela faz, ela não está pronta para fazer o que deveria fazer lá, porque ela não foi treinada para isso, ela não tem culpa. Ela é boa para dar os testes, mas não é isso. Então, na hora do vamos ver, não é ela que pode decidir, quem decidir é o cabeça, que quer os resultados. E quando contrata alguém, contrata em cima de resultado, vamos lá, quer me pagar em cima de resultado? Como você se vendeu para o gerente no seu emprego. Aí fui, aí a coisa anda. E aí eu conversei com o CEO da empresa na época e eu falei para ele, eu faço um trabalho para você assim, você me dá, você está vendendo 2,6 milhões mês, e você parou, você está patinando em cima disso. 2,6 milhões mês de pets, de acessórios pet, é muita grana, cara. Muita vender coisinha pequenininha, não é ração, não é ração. É coisinhas pequenas, acessórios, brinquedinho, coisinha. É muito dinheiro. Mas vou falar uma coisa para você. Você me dá 4 meses para treinar a tua equipe, mas eu quero carta branca, eu vou estar ligado só a você, diretor e gerentes, não tem autonomia sobre mim, eu tenho liberdade total para reunir o pessoal, para falar o que eu quiser, para direcionar e para sair com eles às vezes que for necessário. Você me dá essa condição. Me dá 4 meses, eu levo 2,6 para 4 milhões. Eu chutei o número. Eu dava 2,6 a 3 meses rateando, eu falei, 4 milhões é um número bom. Vai. Eu não sabia, eu precisava conseguir, eu precisava trabalhar, era um desafio para mim. Aí eu entrei, ele me deu a chance. Eu vendi para ele o quê? Encantamento e empoderamento, autoridade. Propósito. Esse cara pode. Das duas, uma. Ou, se ele não pode, quando terminar os 4 meses, eu falo, você é um Scheisker. Sabe o que é Scheisker em alemão? Pesquisa lá. Tá bom. Eu não vou falar aqui. Mas não era. Aí o que acontece? Deus, a luz divina, o Roberto Carlos canta maravilhosamente bem, essa vida infinita que habita dentro de nós sempre esteve comigo. Então deu muito certo. Depois de 4 meses, a empresa tinha 5 meses ela ultrapassou os 4 milhões. Uau. Só que nesse período de 4 meses, eu recuperei o Nordeste todinho para ele, que ele tinha perdido. Então o ganho foi cidade por cidade, cidade por cidade. Foi. E o faturamento ganhou, aquele faturamento perdido voltou para cá. Então eu ganhei. Era para ficar 4 meses, eu fiquei 5 anos trabalhando 2 dias por semana e ganhando o que o diretor ganhava. Uau. 2 dias por semana. Então 8 dias por mês. Fazendo o quê? Esse trabalho. Aí nós resolvemos fazer o seguinte, reunião de vendas. Não, porque você tem que chegar lá, vamos fazer o método tradicional. Você chega lá, que você tem um catálogo com 10 mil itens, você vai lá, mostra para o cliente,
olha aqui e tuxa, e tem que vender. Bater meta, né? Tem que Bater bater meta. É. Ponto final. Aí eu vi aquilo, comecei a fazer as perguntas básicas. O problema não é ter meta arrojada, é você oferecer condições e estrutura para que isso seja alcançável por todos os envolvidos. Vou dar outra palavra mágica para você colocar. Encantamento, empoderamento e amar o cliente. Amar o cliente tem sempre razão? Não. Mas você tem que amar o cliente. Entender ele, ler ele. Além da expectativa. Você tem que chegar lá e falar assim, olha, é o seguinte, a senhora sabe, a senhora é dona desse pet shop. Eu estou aqui, não é só para vender. Lógico que eu estou aqui para vender. Eu estou aqui para ajudar a senhora a ganhar dinheiro comigo. Eu tenho produtos aqui que a senhora está perdendo dinheiro no mercado que a senhora não tem. Por exemplo, esse. O mercado está faturando X por mês e a senhora não está porque a senhora não tem. E eu vim aqui ajudar a senhora. Primeira coisa. Com esses itens, dentro do seu orçamento, a senhora não tem, porque eu já olhei a loja inteira, não tem. Eu vou ajudar a senhora a vender o produto, a expor o produto, aprender sobre ele e a ganhar muito dinheiro. Porque se a senhora ganhar dinheiro, eu ganho. Eu preciso que a senhora prospere, vença, cresça e abra a segunda loja, a terceira, a quarta, comigo. Se não, nada feito. Aí você fala, ou esse cara é doido, ou ele realmente quer. E eu posso garantir para a senhora. Olha, inclusive eu tomei a liberdade de fazer um levantamento e de trazer essa proposta. Já vem com o negócio feito. É assim que se vende. Vocês estão vendo um MBA de vendas com esse entusiasmo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, de que você está falando que tem que ter amor, mas esse entusiasmo é energia, é o olho brilhar para fazer as coisas. E o recurso financeiro, a venda efetivada, é consequência de um monte de coisas, né? Primeiro você resolve o problema, atende a necessidade, encanta, a venda acontece. Ajuda ele a comprar certo, não deixa ele comprar errado. E muitas empresas estão entendendo isso, o mercado todo está se adaptando, porque a forma de consumo das pessoas foi se adaptando ao longo dos anos, né? Hoje a gente não tem esse encantamento de venda, tá muito frio. Vendedor. Hoje o volume de compras, de vendas de produtos é maior hoje pela internet, que você não fala com ninguém, ninguém te encanta, só te apresenta e te mostra. É verdade, né? É verdade. Então o mercado vem se adaptando, mas essa necessidade de encantar as pessoas, ela também existe até no mundo digital. As pessoas estão preocupadas em encontrar formas de como eu encanto a pessoa que está do outro lado do mundo, do outro lado de uma tela, do outro lado de um celular. Quer ver, e é um grande desafio isso, né? Agora, me responde uma pergunta. Sim. Qual a diferença de venda e negociação? Antes de responder, deixa eu terminar aquele raciocínio do amor ao cliente. Tá bom. E eu respondo essa aí. Tá bom. Que bate uma coisa com a outra. Tá bom. Seguinte, o amor ao cliente não é oferecer o produto certo que ele precisa, ensiná-lo a ganhar dinheiro com esse produto, porque muitas vezes ele não sabe expor, ele não sabe vender, ele não sabe colocar, ele não sabe comprar. O profissional que facilita, o facilitador, que é o vendedor, ele tem que fazer tudo isso e o cliente não está preparado para fazer isso e crescer e ganhar dinheiro com ele. Quando eu descobri isso, eu falei, eu treino vocês. Por que nós não treinamos nossos clientes? E eu criei a ideia e compartilhei a ideia e o pessoal aprovou a ideia de nós fazermos treinamentos era uma grande distribuidora atacadista, fazer esse treinamento para os nossos clientes, eram mais de 7.000 clientes. Nossa. E aí o que acontece? Vamos treinar esse pessoal, mas como vamos treinar? Nós vamos fazer eventos que vamos trazer por vendas, vamos trazer o pessoal aqui, vamos passar um dia com a gente. Nós vamos ensinar do beabá, ele se amar ele mesmo, olha, com autoconhecimento, ele se amar ele mesmo, para mostrar onde ele erra quando ele faz tais coisas, quando eu prejudico uma outra pessoa, onde eu estou sendo prejudicado. Se eu quero você só para eu ganhar dinheiro, você vai entrar para você ganhar dinheiro e vai me deixar porque você vai ganhar muito mais fora.
Então, essa mentalidade de eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, ela não é inteligente, ela é burra. Porque Ela é alimentada. então vamos ganhar juntos. Aí nós começamos a fazer treinamento Hum. para os PJ, os lojistas que compravam desse atacadista. Eu tinha 50 vendedores na época. Mais 4 anos depois tinha 300, né? E nós trouxemos o quê? Esse pessoal para dentro da empresa. E depois que fizemos dentro da empresa, fomos para os hotéis. A empresa pagava tudo, dava o almoço, tudo para eles, dava o treinamento e dentro do negócio a gente fazia pacotes de venda, combos. Os vendedores adoravam nós. Por quê? Porque eles sabiam que dentro daquele treinamento, você trouxe, só entra no treinamento o vendedor que trouxe clientes. Você trouxe 10, né? Outro trouxe mais 10, outro trouxe mais 5, outro trouxe então. Então tem 80 a 100 clientes lá. PJ, empresas. Eu ia fazer os pacotes, você ia vender para os 10 que você trouxe. O teu sorriso era aqui. Todo mundo... Todo mundo ganha. E eles iam comprar. É a política agora que o pessoal acordou, né? O ganha-ganha. Ganha, todo mundo ganhava. O ganha-ganha é exponencial. E você aprendia tudo que a gente sabia. Portanto, você se sentia diferenciado. Você falava, vou comprar dessa empresa, porque as outras não me dão nada disso. Eles dão de graça. Era de graça, porque a gente estava bancando tudo. A gente bancava aquilo, dava o treinamento, tinha o investimento, mas na hora da dificuldade, desse eu não compro, desse eu não compro, desse eu não compro, mas dessa aqui eu compro. Sempre. Então, as vendas fizeram isso. E nós passamos, devagarzinho, a entender que o cliente precisa ser amado, precisa ser acompanhado. Dia de sábado eu não trabalho, eu vou na loja, eu escolho uma loja, não custa nada eu gastar 2, 3, 4 horas num sábado para dar uma força para o meu cliente de graça. Você não é um vendedor? Eu incentivava essas coisas. Então, isso tudo gerou grandes resultados. E eu aprendi muito com isso. Foi nesse período que eu fiz, acho que uns 40 cursos. Fora. E quem me bancou tudo? Me pagava. Eu falava, não me paga, você não precisa pagar em dinheiro, paga os cursos que eu quero fazer. Eu fiz todos os cursos que eu quis fazer e a empresa me pagou. O último custou 45 mil. A empresa me pagou. Então, me pagaram tudo. Mas por quê? Porque eles iam dinheiro entrar. Valia a pena investir em mim. E a gente fazia um trabalho legal. Funcionava. Fechou. Tá bom. Enquanto nós estivemos lá, né, cara? Desculpa. Porque é o seguinte, o carro, ele anda, eu estou andando com ele a 120. Vamos colocar um número pequeno. 120. Uma pista. A pista de 120. Tudo bem. Aí, se eu tirar o pé do acelerador, ele continua por um período de tempo. Mas ele vai diminuindo. Ele perde força. Resumindo, temos que formar o Elberto 2, o Elberto 3, o Elberto 4, o Elberto 50. Mas para formar isso, eu tenho que quebrar isso aqui dentro, porque vai tomar meu lugar. Olha aí. Aí eu entendi que eu precisava trabalhar esse processo, e não tinha como. Nesse período eu saí, eu entrei em outros segmentos. Fui fazer mentoria, tal, etc. Hoje, por exemplo, o que eu faço? Hoje eu trabalho primeiro aqui dentro, coração. Quer ver uma coisa para quem é católico? E para quem... Eu, por exemplo, eu abençoo todo tipo de religião. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho religião nenhuma. Eu conheço um monte, frequentei um monte, estudei um monte, preguei um monte, dei cursos para religiosos, um monte, mas como palestrante, 25 anos eu fiz isso. Acabou. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu sou, digamos assim, espiritualista. Eu tenho conexão com a vida infinita, que você pode chamar de Deus, do todo, conforme o professor fala, pode chamar do nome que você quiser lá, essa conexão. E essa conexão ultrapassa a pirâmide de Maslow. Faz favor, é o 6º degrau. Essa eu estou ligado. E eu tenho um mestre. O cara que mais entendia de física quântica, de tudo que eu estudei. Eu tenho estudado física quântica para ligar com negócios. E para ligar com a vida pessoal. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E o cara que mais entende de física quântica, você sabe lá, tá por escrito, é o famoso JC. Você conhece o JC? De Jesus Cristo. É ele. Conhece tudo. E por isso que ele fazia acontecer. Só que igrejaram Jesus, desculpa, e aí
colocaram ele lá quando ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele e até mais. E ninguém faz. Por quê? Porque falaram que é só ele que pode. Bom, eu não vou entrar nesse contexto e fechamos a página, mas vamos ficar assim. Quanta coisa maravilhosa hoje nós temos para ser ótimos. Sim. Não bom, nós temos uma cultura do bom. Bom não. O bom é inimigo do ótimo. Pega Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Por favor. Por que a maioria das... A maioria não, eu vou falar 98%, 99% das empresas não querem. Porque Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, é ético. 100% ético. Ele é crístico, não cristão. Crístico. Ele tem essas atitudes. Eu quero bem para mim e para você também, juntos. E o nosso cliente, nós vamos beneficiá-lo junto conosco. Então, e só fica aqui quem é competente. Primeiro quem, depois o quê? Primeiro quem vai estar comigo, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Liderança nível 5. Tem 4, mas é a quinta que comanda, porque a quinta é humilde, é tranquilo, ajuda todo mundo, está no pedaço, mas é obcecado por resultados que beneficiam o todo. Esse é o 5. E não tem ego. O ego... Vamos tirar uma foto, você pega o líder nível 5, onde está ele? Ele está no meio do pessoal. O líder, os outros, estão ali na frente. Desculpa. Então, a sociedade, toda assim, por exemplo, eu já dei palestra em shopping, eu gostaria de dar de novo essas palestras em shopping, mas o pessoal não quer isso. O pessoal não quer verdade, o pessoal não quer ética, o pessoal não quer eu ganho, você ganha, nós ganhamos, não querem. O pessoal não quer dar tratamento completo, barba, cabelo e bigode, conforme eu digo. Barba, cabelo e bigode é corpo, mente e coração. E coração é intuição, e intuição é sexto sentido. Isso é venda. Pois é. Mas ainda tem uma catequese toda. Eu acho que alguns milênios aí, viu? Para chegar nesse nível que é, para quem já chegou nesse entendimento, parece simples. É aquela história, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Precisa. Infelizmente. Pois é. Mas vamos lá, respondendo a pergunta. Agora, a diferença. A diferença. Você sabe quando... Vendas e negociação. Eu já vi muita negociação assim, quer ver? Aqui tem um computador, eu estou atrás do computador, você é o meu fornecedor. Eu olho assim e falo, olha bem, você está com esse produto na mão, quanto você quer mesmo? Aí você dá o menor preço que você pode. Exemplo, 10. Falo, mas 10? Tudo isso? Eu tenho aqui por 5,2. Tenho que... Não tem condição de eu entrar com esse produto na empresa. Mas 5,2 é praticamente quase o custo. E ele não tem nada aqui na frente. Aí você precisa vender. E olha, dependendo do preço que você me fizer, se você melhorar isso aí eu não compro, não. Eu te compro 10 mil peças para começar. 5,2 bem, melhora isso. Aí o cara já está no osso. O cara, para fazer a primeira venda, ele vai para o osso. Eu faço 5, 4,8, fechou? Ele está pagando para te comprar, para você comprar dele. Bom, procura negociações Mesbla, onde eu tive, Casas Bahia, MAP, e procura Mercado Pet Shops. Todos distribuidores, eles negociavam desse modo, que eu via, que eu sabia, porque eu conversava com quem? Fabricantes. Quanto é o custo? Quanto você está pagando? Eu sabia. Aí o produto, às vezes, não vinha com aquela qualidade. Por quê? Do couro tira coisa, desculpa, eu não posso dar tudo. Eu mostrei um produto X, mas por esse preço eu não consigo fazer. Aí eu ia mais marretado, mais isso, mais aquilo. Bom, eu vi isso. Isso aí é atroz. Eu já vi empresa, por exemplo, não vou falar o nome da empresa, empresa X quebrou vários. Empresa Y quebrou vários. Grandes lojas que estão aí no mercado, compradoras fortes, eu não vou nem falar do famoso, do francês, mas vamos falar de outros que quebraram, pequenos, porque os pequenos precisavam vender e davam a mãe para poder entrar. Bom, isso é uma negociação atroz, uma negociação de matança, não é negociação. É o inimigo. Eu vejo você como meu inimigo. Não é, você é meu parceiro, você é meu amigo. Eu preciso chegar
num preço E justo. na realidade ele não é bom negociador, ele é bom espremedor, ele fica bom em espremer as pessoas. Espreme. É o que mais tem. Não tem negociador difícil. Eu preciso espremer até eu chegar no topo da régua da minha vantagem. Vou te dar uma dica de um cara que eu conheci nesse Mas mercado. existem negociações justas. Quer ver uma? Vamos ver um exemplo de uma negociação equilibrada. Então, assim, primeiro vem a negociação, a conversa. A venda é o objeto final de uma negociação. Mas a gente está trabalhando aqui a cultura para mostrar para as pessoas que quando você busca o equilíbrio, você não faz venda imediata, você faz parcerias de longa duração, para você não ficar gastando parceria de seu longa tempo duração. de ficar procurando outro para espremer. Por que não faz uma boa negociação com um e sustenta? Exatamente. Quer ver um exemplo? Isso de novo, parece meio óbvio, né? Lógico, mas infelizmente... Você está falando com o coração. Muitas pessoas... O pessoal não fala com o coração. Não o pessoal fala com a cabeça, egoísta. Onde eu ganho, não quer saber se você vai ganhar. É um gladiador, né? Sai na arena, tem que bater meta. Não tem o negócio do concorrente? Não tem o negócio do competitivo? Isso é 1740, Revolução Industrial. O cara é competitivo. Não, cara, por que nós não somos cooperativos? Porque nós não temos uma sociedade cooperativa, nós temos uma sociedade competitiva, onde para eu ganhar você tem que perder. Então, eu tenho um amigo... O equilíbrio mantém o sistema em fluxo. E ele não estudou nada disso. Quando você espreme e tira de um, você cria um problema. Você acha que está tirando vantagem, mas você está criando um problema de um barco que você está dentro. Não tem essa visão de mundo, tem essa visão de quintal. Não tem. Né? As pessoas falam tanto de ter mentalidade de globalização, mas só pensa no quintal. A visão é de quintal. E o meu amigo, ele negociava assim, você pediu uma negociação legal. Ele negociava assim. Bom, você é um fabricante, você tem isso, quer me vender, eu estou no mercado, a minha margem no mercado para eu manter a empresa funcionando, pagar as comissões e gerar é 90%. Então, você sabe que eu vou colocar 90% nesse produto para eu poder girar no mercado e pagar tudo. Sim. Inclusive te pagar. Tá bom. Qual é o valor menor que você pode fazer nesse produto? Sustentando essa estrutura. Sustentando essa estrutura para eu continuar competitivo. Porque se você fizer, pensa bem antes de fazer. Eu não vou te pedir enxoval, que enxoval é uma faca na barriga. Sabe o que é enxoval? Não. Enxoval é o seguinte, eu vou te comprar isso aqui, mas eu quero 10 mil antecipado, de graça. Pergunta para os Carrefours da vida e todos eles. Todos os supermercados trabalham assim. Atacadistas grandes trabalham assim. Você dá de graça primeiro, não é que você compra a preço de custo, não, você dá, entrega o enxoval, pode dar nome de todos isso. Tá. E depois, se vender, eu vou comprar de novo. Você se ferra, só para você poder entrar. Ou paga um X, 3 mil, 4 mil, 5 mil em produtos por cada item que eu te comprar. Você tem 50 itens de fabricação. Eu cobro 5 mil por cada item, você me paga em produto. Se eu te compro esse aqui, os primeiros 5 mil reais é desse produto que você me dá. Esse enxoval. E assim por diante. Bom, vamos entrar... Um pequeno nem entra nesse jogo, né? Nem entra, não tem nem condição de entrar. Fabricantes que precisam entram nesses grandões, acreditando que vão entrar em muito. A maioria quebra e a maioria fica aqui. Depois eles compram as fábricas, como eu vi quando eu trabalhava no varejo, em Mesbla, Mapping e todas essas daquela época. Quantas fabriquinhas pequenas foram compradas pelos grandes? Por quê? De fornecedores, eles se tornaram empregados, porque os caras, eles deviam tanto, eles trocavam as duplicatas para poder pagar. Bom, mas não, vamos pegar aqui. O meu amigo, ele vende assim. Qual é o mínimo que você pode fazer para mim, baseado na margem que eu vou ter? Você coloca direitinho, porque eu vou te comprar inicialmente 1000 peças. E vou fazer essa experiência no mercado com isso. Se eu vender essas 1000 peças, aí eu compro 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil de você. Porque eu sei que o preço está competitivo. Agora, se você fizer esse preço para mim e o outro cara estiver vendendo mais barato, eu sei que eu conheço a margem, eu sei que você está vendendo menor.
para ele. E se eu encalhar essas peças, não tem problema, eu não vou perder o dinheiro. Eu não vou mais comprar de você, nada. E depois eu queimo isso aqui para recuperar o meu dinheiro, tá bom? Então eu queria que você pensasse bem no que você pode fazer de melhor para eu poder me estruturar, fazer o negócio e continuar comprando, e nós fazemos essa parceria. Estamos juntos? Essa negociação é inteligente. Tá. É claro. Esse produto eu posso, esse eu não consigo. Então, uma boa negociação, ela apresenta números, ela tem clareza na estrutura, compartilha a estratégia, né? E mostra a possibilidade do resultado equilibrado para os dois lados. Eu treino teus vendedores para vender isso, eu posso ir nos teus clientes lá, mostrar tudo, mas é você que vende. Sim. Isso é. O que você vê hoje? Hoje você é um treinador de vendas, né? Com a sua experiência, Eu sou mais sua treinador de bagagem. pessoas para gerar resultados em qualquer área, inclusive em vendas. E o que você identifica hoje? Qual que é o pior problema que você está enxergando nesse segmento aí de quem está nas áreas comerciais? Qual que é o problema mais grave que tem hoje? Olha, é terrível, porque nós estamos no meio de comunicação, a internet tem tudo. Tudo é comunicação. Eu vejo um negócio, na maioria dos empresários, desses grandes caras que estão por aí, um negócio chamado burrice. É uma burrice total. E eu sou bem claro com relação a isso, porque o vendedor ele tem que ser claro quando ele fala. Por quê? Nós temos tudo na mão, as informações estão todas aí. Quando eu falo para você que precisa treinar primeiro a tua equipe aqui dentro, para quebrar os paradigmas delas, físicos, emocionais, mentais, espirituais, profissionais, financeiros, sociais, familiares e conjugais, que estão dentro dela, que quando ela entra, esse profissional entra, PJ, e a pessoa física dele entra na empresa também. Sim. E ele leva todo aquele fardo. E se eu não limpar isso que está aqui dentro, Jung explica muito bem isso, psicologia analítica, essa análise brecada, eu preciso limpar isso para que esse bloqueio que eu tenho dentro e que não aparece, porque eu estou... tá isso dentro, não impeça minhas vendas. Muita pessoa que não é trabalhada, o cara vai até certo ponto e depois ele não consegue fluir, porque dentro dele tem uma vozinha que fala, não dá, você não merece, isso não vai dar certo, ora isso é do diabo, ou não sei mais o quê. Em vendas. Então, quando você quebra isso, treina a pessoa, e eu não estou falando de religião, eu não trabalho com religião, eu trabalho com espiritualidade. Consciência. E consciência, outra palavra que o pessoal não tem tradução. Consciência, mergulhar o cérebro, a mente racional, na consciência infinita, onde tem todas as respostas. É metafísica? Não, é física quântica. Não é metafísica, não. É física quântica. É ciência aplicada. Agora, quando eu falo que é possível fazer isso na prática, se você se comprometer com você, não comigo, porque eu já sou um cara comprometido. Se comprometer com você e fizer os exercícios que eu dou, os resultados mudam. Mas começa por aí. E outra coisa, não é milagre de pirlim-pim-pim, isso não existe. Não existe. Os caras querem milagre. Cansei de ser chamado para fazer palestra motivacional. Não faço mais isso. Por quê? Vou fazer lavagem cerebral. Motivação dura aquele momento que você está lá. Depois ele volta para casa e a motivação eu estou enganando eles. Caminho. Eu estou enganando. Não funciona. A passo que se eu fizer um tratamento, primeiro, liderança. Nós temos um grande problema nas empresas. É falta de liderança. Eu vou dar um nome, se alguém estiver ouvindo e quiser, busca Jim Collins, Empresas para Vencer. Estuda o líder nível 5. Esse é o líder. Não é o líder nível 1, que era o cara que mais conhece na empresa, não tem outro, fica ele. Não é o líder nível 2, que é o cara que se relaciona bem, fica ele. Não é o líder nível 3, que é o líder gerente, vender, tem que vender, não sei o quê. Não é esse. Nem é o 4. O autocrata. O cara que sabe tudo. O elemento carismático. Ele divide bem, ele tem uma visão. Você cuida dessa área, você cuida dessa, e a coisa flui. Tal, e beleza, tal. Só tem que dar um problema para esse líder. Ele não pode entrar em piscina. Sabe por quê? Porque vai morrer todo mundo afogado, pendurado no saco dele. Não tem condição. Esse líder é o cara, esse é o líder, o cara que é assim. Se as coisas dão certo, ele olha
pela janela e fala. Vocês viram? Eu falei. Eu falei. Se as coisas dão errado, ele olha pela janela e fala assim, culpa é deles. Cansei de falar para esse pessoal não aprende, caramba. Esse pessoal é incompetente. Ele joga a bucha, pessoal, sabe o líder nível 5 como trabalha? Se as coisas dão certo, ele olha pela janela, olha o pessoal todo e fala, Meu time. é vocês. Vocês são um time estrondoso, vocês são maravilhosos, vocês são os caras, e nós vamos só repetir mais ainda. Parabéns. Todo mundo sabe que se não fosse a liderança dele não tinha acontecido, mas ele elogia e dá nome para os bois. Se as coisas dão errado, sabe o que ele faz? Sabe por que deu errado? Porque eu não previ isso, e não pude ensinar vocês. Porque se eu tivesse previsto, nós teríamos feito estratégia juntos, nós teríamos vencido. Me dá a chance de eu fazer isso certo agora, dessa vez? Sou líder nível 5. Eu vejo os líderes aí, parece galo de galinheiro, puro, todo emprumadinho. Desculpa eu falar uma coisa graça, porque macaco velho em terreiro é terrível, né? É igual, me solta, eu sou uma raposa, me solta num galinheiro, para ver se eu não como as galinhas todas. É a mesma coisa, eu vejo o pessoal, o Elemento não tinha nada até ontem, eu vi progressão de empresa, eu trabalhei 20 anos em varejo, como empregado. O cara não é nada, é um manezinho, desculpa os manezinhos da vida, não é manezinho, não, é um coitadinho, tal. Aí você dá um carguinho para ele, aí ele sobe no salto alto, você dá mais um carguinho, salto alto, daqui a pouco ele é gerente ou diretor, esse cara te olha assim, ó, ele perde a noção. Parece aquela pirâmide japonesa, o de cima faz no de baixo, 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 no de baixo. Não é isso. Então, eu vejo que falta o quê? Humanidade, falta autoconhecimento, falta humildade. Porque quanto maior você for, mais humilde você deve ser. Eu conheço um cara aí de uma grande empresa, tem 6 fábricas gigantes. Fantástico, os caras têm medo dele. Eu dei consultoria na empresa dele, Brasil. Cara fantástico. Os caras falaram, como é que você fala com ele? Todo mundo assim com medo do homem. Um homem, uma moça. Uma educação. Lógico, ele era o bambambam, ele mandava. Ele tinha CEO lá e ele mandava no CEO. Ele é o dono, tudo bem. Só que você estava aqui no nosso meio, é um dos nossos, caramba. Tá de jeans e camiseta aqui, é um cara bacana, humilde, legal, bilionário. E eu via uns gerentes dele, diretor dele, uns metidos a besta. O que falta nos homens? Humildade. Consciência, né? Consciência. Vamos trabalhar coração com coração? Porque a única diferença entre nós é que eu tenho um carguinho um pouquinho maior, ganho mais que você. Só isso. Porque nós somos tudo farinha do mesmo saco. E acho que, assim, falta humanidade, humanos reconhecer outro humano. E agora que a gente está chegando numa era de IAs, e daqui a pouco aí os robôs vão estar dentro da nossa casa, fazendo as coisas. E aí? Se não acordar enquanto é tempo... Você tocou no ponto nevrálgico. Vai perder a mão. Então, o humano precisa reaprender a ser humano, e eu acho que no ambiente que a gente está falando aqui, o tema de vendas, de competitividade, não é que é errado isso, mas precisa ser humanizado, precisa ser reconfigurado para poder continuar existindo, porque senão fica tudo no automático. Reconfiguração? Tem que recalcular a rota, voltar para o básico, é aquela história do arroz, feijão bem feito, né? Não precisa inventar a roda. Não precisa. Mas você pode caprichar na roda, você pode reconfigurar a roda, exatamente, não precisa reinventar a roda, né? Mas trabalhar essa essência. E eu acho que isso, a sua história aqui contando da sua passagem num seminário, você desenvolveu habilidades que ajudou você a se construir como um consultor de encantamento e treinador de pessoas, a ter essa visão, essa perspectiva. E eu vejo você comentando isso, eu acredito que tenha muita dificuldade das pessoas enxergarem que é tão óbvio para você, né? A venda, ela acontece depois de um processo bem feito, né? Quando você tem clareza do que você quer, você ama o seu cliente, você ama o seu produto, você dá amor.
é antes do vender, você tem que servir. Porque você está ali servindo, e a venda é o meio que você escolheu para fazer isso. Eu acho que se a gente começar a incluir essa palavra servir, porque é o que eu estou lá fazendo, né? Eu vou servir, eu vou te oferecer um produto, um serviço, a gente vai fechar uma venda, você vai me retornar em dinheiro, e esse dinheiro vai circular no mercado para continuar o processo de servir as pessoas no ecossistema da economia. Então, eu acho que você pode usar até isso, né, nos seus treinamentos e fala para as pessoas, antes de vender, você tem que lembrar que você está ali servindo o seu propósito de alma, que você escolheu esta profissão para construir o seu processo evolutivo, que é o propósito de alma. Eu vim aqui e encarnei para servir. Eu vou servir como vendedor, eu vou servir como psicanalista, eu vou servir como dentista, eu vou servir como empresário, e dentro desse servir vai acontecer uma negociação saudável que vai acabar fechando numa venda. Posso falar algo? Pode. A maioria das empresas, a maioria absoluta, elas não têm, e se tem, é superficial somente, e porque não sabem como implantar, colocar numa empresa o propósito da empresa. Por que que a empresa existe? Para cada um que entra. Se eu vou trabalhar numa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa por quê? Para ganhar dinheiro? É para ganhar dinheiro. Não, é um dos motivos pelo qual eu vou trabalhar. É meio, não é fim. Mas qual é o propósito dessa empresa? Um propósito grande, um propósito encantador, um propósito que eu falo, eu quero. Não tem esse propósito. Não é vivencial esse propósito na veia do dono, da diretoria, de todo mundo, para poder passar. O RH não passa, não é RH que passa. Você faz isso pelo exemplo. As palavras atraem, mas o exemplo arrasta. Propósito depois. Implantar visão de futuro. Qual é a visão de futuro da nossa empresa? Você quer participar dela? Você quer estar conosco daqui 1, 2, 3, 4, 5, X tempo? Nessa visão, muito bem explícita. Visão é direção, né? Visão é direção para onde estamos indo. O elemento entra na empresa, ele não tem nem propósito, por que a empresa existe, nem a visão da empresa. Entra no zero, entra totalmente sem condição. O turnover vai ser enorme. E vou falar outra coisa. Não tem valores. Quais são os valores éticos da empresa? Descritivos, claramente, todo mundo sabe no dia que entra e quando entra, vê no braço, no sangue, na vida da liderança inteirinha, o propósito, a visão e os valores. Não tem. 99,9% das empresas brasileiras não tem isso e não sabe fazer, porque eu já implantei empresa. Propósito, visão e valores. E propósito e visão, porque eu fiz um curso só para isso, é você, o CEO da empresa, o dono da empresa, que decide por que eu montei essa empresa. Não fala que é só para ganhar dinheiro. É consequência ganhar dinheiro. Mas tem que ser algo muito grande, tão grande, que quando eu escrever ele aqui, bem sintético, você quer trabalhar comigo. Esse propósito te interessa. Essa visão te interessa. E os valores éticos, esse, descritivo, é comprometimento. Tudo bem, o que é comprometimento na tua empresa? Porque pode ser diferente do que é comprometimento na minha. Descritivo. E quem define? Os colaboradores, e não você. Eu já fiz isso. Só que eu olho, não tem. Aí o pessoal pergunta, Alberto, o turnover aqui é muito grande. Eu falo, é verdade, mas de quem é a culpa? Eles falam, do mercado. Eu falo, não. Você sabe de quem é essa culpa? Não sabe? Traz um espelho aí, eu vou te mostrar. A culpa é sua. Você não tem propósito, não tem visão, não tem valores. Definido claramente. A tua equipe inteira não tem isso. Como é que esse pessoal vai ficar aqui? Eles entram aqui para você ganhar dinheiro? Aliás, com o salário michuruca que você paga? Desculpa, é turnover direto. E a nova geração que vem agora é a geração da maquininha. Ele sai para almoçar e não volta. Então, a venda ela é um processo que continua muito mais, mas começa no ser humano. É uma alquimia, né? Que vai trabalhando a pessoa, que essa pessoa envolve o time, que o time chega no cliente e finaliza o processo. Palavra mágica, alquimia. É uma alquimia. Agora, vê se o pessoal entende.
mas que precisavam fazer cursos desse nível, precisavam ter acompanhamento no dia a dia, precisava ser medido por números, precisava também isso, aí dava certo. Agora, precisava de liderança, se não tiver liderança, começa com liderança, Mas não se adianta. você não constrói na base, líder nem se cria, nem se forma. Então, Bem, o tema é tem muito chão. Tem. Mas aquele básico inicial é fundamental. Né? Hoje eu só posso uma palavrinha, se você puder me dar. Eu tenho 75 anos, estou a caminho dos 76. Nesse último ano, estou finalizando, nesse último ano, aos 75, eu aprendi mais do que em todos os 74 anos passados. Uau. Todos. Porque dentro da pirâmide de Maslow, qual foi a lição eu fui trabalhar no sexto, eu estou trabalhando o sexto degrau, que não está em Maslow. Maslow não descobriu isso. E isso faz uma revolução no teu interior, porque para você manter a tua consciência aqui, a briga aqui é enorme. São 100 trilhões de células com informações negativas genéticas que nos acompanham e que não querem morrer, mas tem jeito de serem substituídas, porque tem um cabeça que já fez isso e fez em escala grande e está vivo. Você pode conectar essa fonte todos os dias. Para isso você tem que meditar de manhã, abrir esse portal aqui dentro com os 2 pés no chão. Não é que eu vou ficar lá no Himalaia, não. Vou ficar abrindo os 2 portais. Basta meia hora de manhã, meia hora à noite e trabalhar. Que aí dá certo. Muito bem. Essa é a minha mensagem. Uma mensagem curtinha final para quem gosta de vendas. Se você pudesse resumir um conselho numa pequena frase ou uma palavra. Invista em você para poder investir no outro. Perfeito. Se você não se conhecer devidamente, desculpa, você não vai conhecer o outro, porque o outro é você. Então, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você e você ficasse muito feliz. Pergunte para o outro se é isso mesmo que ele quer, porque pode ser que ele queira outra coisa. Verdade. Muito bem, muito bem. Final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, desse titã aqui, cheio de emoção, de entusiasmo, compartilhando a história dele, a trajetória aí. Levem esse conhecimento para vocês, compartilhem essa entrevista e façam boas vendas e até o próximo episódio.